A independência financeira é o estado em que o indivíduo possui fontes de renda passiva suficiente para arcar com seu padrão de vida, ou seja, a pessoa não necessita trabalhar ativamente no mercado para suprir suas necessidades, ou seja, ela não precisa trabalhar em uma empresa para bancar suas contas. De acordo com a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, educação financeira se revolve ao processo de compreensão sobre tudo que envolve o dinheiro, melhorando a percepção dos riscos e oportunidades. Alguns dos benefícios que essa educação pode trazer para a vida de quem decide melhorar a sua relação com as finanças são: melhor aproveitamento do orçamento pessoal. A educação financeira ajuda a planejar e fazer melhores escolhas de consumo, conseguindo conquistar dessa forma mais objetivos. Mantém longe as despesas inesperadas. Um dos princípios básicos dessa educação é o planejamento, e com isso fica mais fácil evitar que despesas surjam do nada, e fica mais fácil construir uma reserva de emergência. Mais qualidade de vida. Isso se deve a maior consciência para reconhecer oportunidades, identificar os riscos e aproveitar as chances de usar o seu dinheiro sem passar por apertos. 9 passos para alcançar a independência financeira. Primeiro é entender como desenvolver hábitos saudáveis. Decidir por ter uma educação financeira afeta muito mais do que só a questão da economia. E para começar a desenvolver essa consciência, é preciso que a pessoa entenda a importância de ter o controle financeiro e estar disposta para mudar seus hábitos. Veja algumas dicas que vão te ajudar a desenvolver o hábito de cuidar das finanças pessoais. Faça um bom planejamento pessoal, acabe com suas dívidas, comece a poupar, tenha uma reserva de emergência, aprenda a investir e mude seu padrão de consumo. Segundo passo, cortar custos desnecessários. Hoje em dia, para atingir uma grande independência financeira, precisamos economizar um grande dinheiro para o futuro. Por isso, será preciso reorganizar as finanças pessoais e avaliar as despesas e receitas existentes. Hoje em dia, muitas pessoas compram carros e roupas apenas se importando com a aparência, tendo muitas dívidas em seus nomes existentes. O empregador deve pensar não apenas em poupar o seu salário, mas também pensar em maneiras de aumentá-lo. E algumas sugestões são trabalhar na internet, desenvolver uma nova formação profissional, trabalhar em finais de semana e feriados, e trabalhar simultaneamente em mais de um emprego. Estabelecer metas financeiras é importante para que nós possamos ficar focados e disciplinados ao longo do tempo. Atualmente existem 3 tipos de metas financeiras: ao longo prazo, ao médio prazo e ao curto prazo. Por exemplo, ao curto prazo podemos investir até 2 mil ao final do ano. Ao médio prazo podemos investir até 20 mil em 5 anos. E ao longo prazo podemos investir até 2 milhões em 8 anos. Toda longa caminhada começa com o primeiro passo. Cada vez que você dá esses passos, você vai chegando cada vez mais perto da vitória. Quando você chega na vitória, você tem que comemorar, para que isso possa te incentivar a continuar o que você está fazendo. E quando você estiver vendo números positivos, significa que você está fazendo certo. Mas tudo isso vai depender do tipo de investimento que você faz e do quanto você investe. O quanto que vai demorar vai depender do quanto que você investe. Se você está no caminho certo, uma hora inevitavelmente você vai chegar no seu destino final. E essa hora você tem que comemorar mais do que nunca. E toda vez que se você estiver no caminho certo, significa que você está quitando suas dívidas, poupando mais e investindo cada vez mais e valorizando ainda mais o seu patrimônio. O sexto passo para alcançar a independência financeira é a qualificação. Se você pretende construir um patrimônio, é de extrema importância buscar empregos melhores com salários mais altos. Além disso, a formação profissional ela é responsável por ajudar as pessoas a adentrar no mercado de trabalho. E as empresas valorizam mais quando a formação é destinada ao campo de atuação em que a pessoa pretende atuar. Além disso, as faculdades elas devem ser vistas como um investimento, pois darão retorno financeiro e também serão responsáveis por colher bons frutos no futuro. Reserva de emergência. O que seria uma reserva de emergência? Ele é aquele dinheiro usado para casos de imprevistos, como demissões, problemas de saúde ou até mesmo o falecimento de um parente. De forma geral, a reserva de emergência possui de 6 a 12 meses dos gastos mensais de uma pessoa.
Se a pessoa for concursada, ela pode precisar de menos dinheiro em sua reserva. No entanto, se ela empreender, esse valor pode aumentar. Cada caso é um caso. É possível deixar reserva de emergência em ativos de renda fixa com liquidez diária, como o Tesouro Selic, CDBs, com pelo menos 100% de CDI, entre outros. Não é recomendado, no entanto, deixar o dinheiro na poupança. Essa modalidade acaba perdendo para a inflação, fazendo com que o investidor perca seu poder de compra dia após dia. Investir com constância é outro passo fundamental para todos aqueles que desejam atingir a sua independência financeira. Sem dúvidas, a paciência e a regularidade nos aportes e nos ativos da carteira serão os principais fatores para garantir o sucesso na caminhada até a independência financeira. Diversifique seus investimentos. O que é diversificar seus investimentos? Significa investir em diversos ativos e em diversas classes de ativos. Comprar fundos imobiliários, ativos internacionais, ETFs e outros, diminuirá seu risco ao investidor. Procure empresas bem consolidadas no mercado, imóveis e investimentos de renda fixa. O nono passo é reavaliar o planejamento, pois mudamos muito de opinião com o passar do tempo, assim como surgem novos objetivos e necessidades. A independência financeira precisa adequar a essa realidade. Uma dica é adquirir o hábito de olhar para os seus objetivos, refazer o diagnóstico da sua vida financeira, replanejar e não ter medo de mudar e conhecer coisas novas. Eu sou a Lilian e dou início à entrevista com o professor Edivar, de empreendedorismo. Edivar, para você, como a independência financeira se relaciona com o consumismo? Olá, tudo bem? Primeiramente eu quero agradecer pela oportunidade de poder estar contribuindo com esse trabalho e respondendo as perguntas aí naquilo que é o nosso conhecimento na área. A independência financeira ela está diretamente relacionada à questão do consumismo, né? Porque quanto menos eu tenho o efeito do consumismo sobre a minha vida, né? Aquela necessidade de comprar muitas vezes sem nem precisar de algo, né? Quanto mais controle eu tiver sobre essa relação, né, com o consumismo, mais rapidamente ou de uma forma com a probabilidade cada vez maior eu alcançarei a chamada independência financeira. Quais as melhores plataformas ou meios de investimento e por quê? Olha, quanto a essa pergunta, existem várias plataformas hoje, né? Para você investir, para você aplicar recursos, né? Para você buscar alternativas, ao invés de deixar o dinheiro parado ali na poupança, por exemplo. O que eu indico são os bancos digitais, né? A maior parte dos bancos digitais, eles já têm no seu próprio aplicativo também uma área voltada para investimentos. Então lá você vai encontrar todo tipo de aplicação, né? Passando por ações, fundos imobiliários, renda fixa, renda variável, CDB, tudo ali vai estar presente já naquela plataforma. Então eu indico hoje, né, já que é uma pergunta bem ampla, né, você aportar aí os seus recursos em aplicações feitas também nesses bancos digitais, nas suas próprias plataformas de investimento. Dá uma olhadinha depois nos que estão à frente do mercado, né, e quais têm já esse recurso aí no seu próprio aplicativo. Você acha importante a educação financeira nas escolas? Quanto a essa pergunta, eu acho importantíssimo, né? Eu acredito que a educação ela deve cada vez mais caminhar para coisas que sejam práticas, né? Que a pessoa vai aplicar no dia a dia dela, num negócio, numa empresa que ela for trabalhar. Então, eu creio que a educação financeira é algo que é uma necessidade do ser humano, né? Ingerir aí os seus recursos, aquilo que ele tem para gastar, para aplicar e para investir. E, além disso, a escola, ao fazer isso, como eu disse, eu reitero, né? Ela se aproxima da realidade do aluno e da necessidade na formação dele como cidadão e como pessoa que necessita ter aí uma educação financeira bastante adequada em dias tão difíceis, né, que vivemos em relação a crises econômicas, a preços. Então, quando você tem essa boa relação na educação financeira, já sendo feita na própria escola, eu creio que é um grande avanço, né, da nossa educação.
E como o senhor acha que os pais devem abordar a educação financeira na infância? Existem várias formas, várias maneiras de os pais abordarem a questão da educação financeira com os filhos. Uma que eu gosto bastante é a chamada mesada, né? Você passar um valor para ele mensalmente, por mais simbólico ou por menor que seja esse valor, e dar sempre instrução para ele de como gastar esse valor. Às vezes você passa para ele ali, por exemplo, R$ 20, R$ 30, R$ 50, ele quer gastar tudo aquilo em brinquedo num dia só. Então você mostrar para ele, ó, em vez de comprar esse brinquedo aqui de 50, por que você não compra um de 10? Ou compra um de 5 e fica com dinheiro para outra coisa? Para um sorvete, para sair, para comprar algum doce. Então você cria na cabeça daquela criança, né, a necessidade de ir ponderando sobre aquilo que ela está utilizando e aonde ela vai colocar aquele valor que ela está aplicando. Qual a diferença de renda passiva e ativa? Bom, basicamente a renda passiva é aquela renda, por exemplo, quando você aplica um dinheiro e você pega parte desse juro desse dinheiro, né, como uma renda para você dentro de um mês. Então você aplicou, por exemplo, 10 mil, isso rendeu 1.000, você pegou lá R$ 500, por exemplo. Isso a gente chama de renda passiva. Já a renda ativa é aquela fruto de um esforço, é fruto de um trabalho. Então você trabalha numa empresa, trabalha num negócio, e aí você é remunerado por aquela atividade. Isso é o que a gente chama, de renda ativa. Então, basicamente, da maneira mais simplória possível, é a diferenciação entre renda ativa e renda passiva. Por que aprendemos que o dinheiro é sinônimo de ganância e é visto como sinal negativo? Olha, quanto a essa questão, eu acredito que tem muito a ver com a nossa formação como sociedade, né? Se você pegar o Ocidente, nós somos balizados por fundamentos, né? Por princípios judaicos e cristãos, e todos esses princípios eram ensinados até um tempo atrás, atrelando o dinheiro à ganância, atrelando o dinheiro ao mal. Então foi a base da nossa construção como sociedade, né, como cosmovisão, e com o decorrer do tempo isso foi sendo modificado, isso foi sendo trabalhado, foi sendo estudado, né? Até hoje, quando você vai ensinar sobre a questão financeira nas igrejas, eu como pastor eu falo isso, né? Nós procuramos a todo instante mostrar que essa realidade que foi ensinada até um tempo atrás estava equivocada e que hoje você tem que ter clareza, né? Que você gerir bem os seus recursos, gerir bem o seu dinheiro, também é uma prova, é uma evidência da sabedoria de Deus sobre a tua vida, né? Que Deus lhe deu essa graça, lhe deu esse dom de também você saber gerir bem as coisas que são colocadas em suas mãos, tá? Então acho que tem muito a ver com essa questão histórica da formação da nossa sociedade ocidental, principalmente por esses princípios que eu coloquei lá no início da resposta. O que o senhor indica para quem vai começar a investir? Olha, eu penso o seguinte, quem está pensando em investir, quem está pensando em começar nessa área, o meu primeiro conselho é estude. Hoje tem muito material na internet, no YouTube, em blogs, em fóruns, tratando de vários assuntos em relação à aplicação. E nunca se prenda a somente uma fonte, não, tá? Essa área financeira, muitas vezes uma fonte vem muito bem no momento, aí num certo momento ela comete uma falha. Então é interessante que você ouça aí duas, três, quatro, 5 vozes diferentes sobre o mesmo tema, sobre uma mesma aplicação. Procura ver aí os prós e os contras e aí procurar aplicar. Outra coisa é procurar iniciar somente com a linha muito conservadora, tá? Aos pouquinhos, com juros menores, com taxas de retorno menores. E a partir daí que você vai tendo retorno, você vai partindo para voos mais altos. Mas procurar sempre seguir essa ordem de pegar coisas realmente que estão ditas mais conservadoras na aplicação, né? Para depois partir para coisas mais ousadas a partir do momento que você tem um retorno do dinheiro que já foi aplicado anteriormente. Então comece por voos mais baixos, depois poder ir para voos mais altos. É isso, Edivar. Toda a turma agradece pela sua participação.
Pode ir, Marcelo. Não, conta 1, 2, 3. 1, 2, 3 e... Ô Zé, o vídeo acabou, entendeu? Pode ir embora dormir agora, é isso aí, tchau. Segundo passo, vamos... Pode ir. O nono passo é reavaliar. Nossa, mano, você falar reavaliar o planejamento. O nono passo é reavaliar. Ó, nono passo. 1, 2, 3 e... Segundo passo, vamos falar sobre cortar custos. Sai daí, viado, eu tô rindo com vocês, Zé. Segundo passo. Vai. Segundo passo. Próxima. 1, 2, 3 e... vai. Segundo passo. Para atingir aí depois. Nossa, que... Estabelecer metas financeiras é importante para que nós possamos ficar E trabalhar... Peraí, esqueci do último. Necessariamente é uma empresa para... Já baguncei tudo. Você também. Queima. 9 passos para entender como alcançar a independência financeira. O primeiro deles é entender como desenvolver hábitos. 3 e... vai. 9 passos para alcançar a independência financeira. Primeiro, entender como desenvolver hábitos saudáveis. Decidir por ter uma educação financeira afeta muito mais do que só a questão da economia. E para Viado, foi mal, tá? Interrompemos a programação de comédia para tratarmos de um assunto sério. Em caso de suspeita de dengue... Hoje em dia, muitas pessoas compram carros e roupas apenas se importando com a aparência, tendo muitas dívidas em seu nome existente. Quando você se sentir tentado a comprar aquele carro que você tanto sonhou, aquela moto ou aquela peça de roupa, pra você se sentir bem ou pra impressionar aqueles que você gosta, pense 2 vezes e passe ele tudo no cartão em 12 vezes sem juros. O que está rindo? Sim. Com muitas dívidas em seu lombo. Apenas com aparência, tendo muitas dívidas. Velho. Toda longa caminhada começa com um pequeno passo, e a cada um desses passos você vai chegando cada vez mais perto da vitória. Quando você chega cada vez mais perto da vitória, você tem que comemorar, já que isso pode incentivar você a continuar com o que você está fazendo. Se você está chegando perto da vitória, significa que você está investindo bem, você está poupando seu dinheiro e quitando suas dívidas. E isso deve ser comemorado, para que você se incentive cada vez mais a continuar o que você está fazendo. E se você está fazendo certo, uma hora você vai chegar no seu objetivo final. E nessa hora você tem que comemorar mais do que nunca. E é isso aí, a cada passo que a gente dá mais perto da vitória, a gente chega mais perto do objetivo, que é o passo da vitória do empreendedorismo, do passo da vitória.